Olá pessoal, queria começar agradecendo neste vídeo aos mais de 14 mil inscritos do nosso canal. Então o canal Filosofia da Psique aí crescendo bastante, com muitos inscritos mesmo. Isso para mim é um grande motivo de orgulho, considerando que o principal objetivo do canal é justamente levar informações e conhecimentos ao maior número de pessoas que o desejem. Então isso demonstra que o nosso canal está chegando realmente a um público bem amplo, o que para mim é de muito agrado. E hoje vamos falar um pouco a respeito de um conceito lacaniano. Não é fácil falar de Lacan, então eu que tenho por hábito aí no canal sempre estar simplificando o máximo possível para atingir um público mais amplo, tenho grandes dificuldades quando trata-se de simplificar Lacan. Porque realmente pessoas que estudam Lacan há anos assim têm sérias dificuldades em tentar simplificar e esclarecer a teoria dele. E eu que estudo há pouquíssimo tempo ele, tenho uma base maior freudiana, então Lacan para mim ainda eu estou tateando a teoria dele, conheço muito pouco a respeito, então imagine o trabalho que é para mim conseguir de fato simplificar de uma maneira compreensível o que Lacan disse. O conceito que vamos trabalhar hoje é o signo, e para trabalhar ele, nós precisamos começar pelo primeiro que definiu o que era o signo linguístico, que foi Saussure e não Lacan. Então Lacan ele busca no Saussure uma releitura do entendimento de Saussure de signo. E Saussure, para quem não conhece, é um grande nome da área da linguística. Então ele teorizou a respeito da forma como a língua se constrói e das funções dela. E a partir disso que Lacan vai fazer uma reinterpretação do Saussure. Então vamos começar entendendo o que é o signo dentro da teoria do Saussure. Então dentro da teoria do Saussure ele diz que o signo ele se divide em dois conceitos, que é o significante e o significado. E o que isso quer dizer? O significante seria uma imagem acústica, enquanto o significado seria um conceito, uma imagem mental. Então seria a questão, por exemplo, de que quando eu me refiro a isso daqui como lousa, pronunciando a palavra lousa, isso me remete a uma imagem mental de lousa, que pode ser essa aqui, pode ser a lousa da minha sala de aula, pode ser qualquer outro formato de lousa, mas há uma certa ligação entre a imagem acústica, ou seja, o significante lousa, e a imagem mental, que é essa aqui, a imagem que eu faço de lousa. Por mais que o sentido que eu dou para a imagem acústica lousa seja diferente, ou seja, eu posso imaginar essa lousa, eu posso imaginar a lousa da minha sala de aula, então os sentidos que eu dou são outros do que você vai dar, do que qualquer outro vai dar, ainda assim há um acordo social de entendimento do que seja uma lousa. Então há uma imagem mental próxima que dá um significado a esse significante lousa. E isso seria, para Saussure, a função da linguagem. Então a função da linguagem seria conectar significante ao significado, que não possui nenhuma relação. Tanto é que se você ensinar, por exemplo, para uma criança que isso daqui se chama calça, por exemplo, ao invés de lousa, ela vai apontar para isso daqui e vai chamar de calça, porque não há uma ligação naturalizada entre significante e significado. Essa ligação entre significante e significado se produz nas relações sociais. Então, na relação social, se produz para cada significante um significado. Então, se cola esse significante ao significado. Essa é a função da língua para Saussure. Conectar o significante ao significado, ou seja, conectar a imagem acústica que nós temos, que seria o som,
verbal de uma palavra, seja qual for ela, mão, por exemplo, a palavra, o som acústico mão, conectá-la a o significado, ou seja, o conceito, a imagem mental mão. Não necessariamente aqui, o objeto físico, mas a imagem mental que eu faço de mão quando alguém me diz mão. Então, quando alguém produz essa imagem acústica, a imagem mental que eu faço a respeito dessa imagem acústica é o significado. Então, o significante é a produção acústica, o significado é a imagem mental que eu faço acerca dessa produção acústica. E dentro desse entendimento, nós podemos perceber ou pensar a respeito de que inicialmente para uma criança, para um bebê que não foi inserido no mundo da linguagem, o mundo ele é cheio de barulho. Então o mundo ele é um misto de barulhos. Para entender isso, seria como se nós, por exemplo, ligássemos o computador, o celular, um rádio, a televisão, tudo em músicas diferentes, em um mesmo volume. Ou seja, eu ligo o meu celular com ritmos completamente opostos. Por exemplo, eu ligo o meu celular com uma música clássica, no mesmo volume que eu ligo o meu computador com uma música, por exemplo, de um rock, no mesmo volume que eu ligo a minha televisão em uma música ou em um clipe de um rap, tudo isso no mesmo ambiente, no mesmo volume. O que eu vou ter? Um amontoado de barulho. Eu não vou conseguir identificar palavras das letras das músicas, eu não vou conseguir identificar as notas dos instrumentos musicais, eu vou ter um amontoado de barulhos. E é isso que é o mundo para o ser antes dele ser inserido na linguagem. Então o mundo ele é apenas um amontoado de barulhos. Porém, no meio de todo esse barulho, ele começa a ser inserido em um mundo de sons. Então ele começa a ter a capacidade de diferenciar os barulhos. Então ele consegue diferenciar que isso daqui é a voz da mãe dele. Por mais que ele não saiba que é a mãe dele, mas ele consegue identificar que isso daqui é a voz de alguém. É um som que é diferente, por exemplo, do latido do cachorro. É diferente do som da televisão. Então ele começa a separar esses sons. E esse som que ele consegue separar desse todo, nós podemos identificar como o significante. Então esse som que ele separou, a voz da mãe, por exemplo, é um significante. Mais tarde, na inserção no mundo da linguagem, esses significantes que foram separados do todo, eles começam a se ligar a um significado. Então, as palavras que são emitidas sonoramente, acusticamente, para essa criança, elas começam a ser conectadas a significados. Então, quando, por exemplo, uma mãe chega para a criança e diz papá, quando serve para ela comida, essa imagem acústica papá está sendo ligada ao significado comida, ao significado, à imagem mental que a criança faz de alimento. E aí, também eu coloco aqui a mãe, no caso, quando a própria mãe se refere a ela como mãe, é uma imagem acústica que começa a ser ligada por essa criança à imagem mental materna, à imagem daquela pessoa que exerce a função materna dessa criança. Assim forma-se o signo da linguagem. Então, a partir dessa conexão, primeiro, a separação do que é barulho de sons, de fato, imagens acústicas, para se formar o significante, e a partir da formação do significante da imagem acústica, ele vai sendo conectado com um significado, uma imagem mental. Isso tudo para Saussure. Mas aí entra Lacan, nosso querido Lacan. E o que Lacan faz? Óbvio, o que Lacan faz de melhor? Complica tudo. Então, se aqui já dá trabalho de entender o conceito de signo
Para Saussure, vamos entender isso para Lacan, que é pelo menos 3 a 4 vezes mais complicado. Então eu vou apagar isso daqui e vamos tentar entender o que Lacan diz a respeito disso. Então Lacan, fazendo uma leitura do signo para Saussure, ele diz: isso não é válido. Por quê? Porque para Lacan a linguagem ela se forma não na conexão do significante com o significado, mas sim em uma cadeia de significantes. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, eu posso ter vários significantes, como eu já usei como exemplo, mãe. Eu posso ter como significante, por exemplo, no sentido de alimentação mesmo, de mamar, de amamentação. Eu posso ter bebê, que geralmente é uma palavra que a mãe se refere ao bebê, quando ela conversa com ele, ela se refere o tempo todo a ele como bebê. São 3 significantes diferentes. E o que acontece para Lacan? Não é que o significante mãe vai se ligar diretamente ao significado imagem materna. Não há essa conexão direta entre mãe e imagem materna. É uma cadeia de significantes que, na sua relação, produzem um significado. Ou seja, é essa relação entre mãe, mamá, bebê, papá, que produz para a criança a imagem mental de mãe. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que há uma ligação direta entre estes significantes. E essa ligação produz um sentido que é um significado. Por isso, por essa relação entre mãe, mamá, bebê, produzindo um significado, a imagem materna, que, por exemplo, a criança pode conectar essa mesma imagem materna não somente ao significante mãe, mas também ao significante mamá e também ao significante bebê. Por quê? Porque no mesmo contexto onde essa criança está com a imagem materna em mente, ou seja, ela está na presença daquele ser que exerce a função materna dela, esse mesmo ser, ele produz tanto a imagem sonora mãe, quanto a imagem acústica, pode ser usado, geralmente na teoria de Saussure é usado mais como imagem acústica e não sonora, mas produz a mesma imagem acústica mãe, mas também produz a imagem acústica mamar, produz a imagem acústica bebê, produz a imagem acústica papá, e é nessa relação dessas imagens acústicas que a criança começa a produzir significados. Só que como esse significado que a criança produz, ele tem uma ligação tanto com mãe, quanto com mamá, quanto com bebê, isso pode se deslocar de no caso, o mesmo significado pode se deslocar de um significante para outro. E é a partir dessa compreensão que Lacan faz que nós podemos explicar por que, por exemplo, o ato falho na fala ocorre. Por que eu estou falando a respeito, por exemplo, da minha namorada e eu uso a palavra mãe para se referir a ela? Por que, por exemplo, eu estou falando do meu chefe e eu posso utilizar uma outra palavra
que a princípio não teriam uma relação direta de significado com o meu chefe, como por exemplo, eu posso utilizar a palavra carrasco, ou até uma palavra muito mais amena, do tipo o funcionário. Eu estou me referindo ao meu chefe e eu chamo ele de funcionário, mas espera lá, não é meu funcionário, é meu chefe. Por que ocorre esse ato falho? Porque o mesmo significado, ele está à deriva e ele pode se ligar a qualquer outro significante. E quando eu vou utilizar, dar, na minha fala, vou dar um significado para chefe, eu acabo utilizando outro significante para isso. Por isso que o Lacan fala que é na relação entre os significantes que se cria a estrutura de linguagem, e não em uma ligação direta entre significante e significado, mas sim na relação que um significante estabelece com o outro. E a partir dessa relação de significantes se cria um significado. E por isso, esse significado estando aqui à deriva e sendo altamente volátil, ele pode se ligar a qualquer outro significante, não necessariamente a um único. Por isso acontecem os atos falhos. Por isso, quando nós vamos utilizar um significante, nós damos outro significado a ele. Ou quando nós vamos expressar um significado, acabamos tendo um deslocamento e utilizando outro significante para se referir a esse significado, a partir dessa relação entre significantes. Então essa relação que há entre os diversos significantes acaba produzindo um significado que pode se transitar entre um e outro significante. Creio que seja isso. Como eu mencionei aqui, aí também nós temos o entendimento que Lacan cria um outro sentido completamente diferente para signo. Então ele se apropria do signo que Saussure teoriza, porém ele cria um entendimento bem diferente desse signo. Então ele cria um signo a partir de uma cadeia de significantes e não mais o signo de Saussure, que é a ligação entre o significante e o significado. Como eu mencionei antes, e a maioria que já tentou ler Lacan sabe, entender Lacan não é a tarefa mais simples do mundo. Para vocês terem uma noção, esses conceitos, signo, significante, significado, eu passei muito tempo estudando a respeito. Eu li aí fazem 2 anos que eu estou tentando entender. Claro que eu não dediquei esses 2 anos somente a isso, mas fazem 2 anos que eu venho lendo artigos, lendo livros, assistindo inclusive aulas com pessoas que são da área de estudos de Lacan, e eu, assim, até o momento não tinha conseguido dar um entendimento lógico a isso. Recentemente eu tive mais uma aula que foi muito, usando trocadilho, né, foi muito significativa para mim em relação a esse conteúdo, que me deu uma esclarecida um pouco maior, e aí eu retornei para a leitura de alguns artigos e finalmente consegui dar uma certa clareza a esses 3 conceitos, que são usados inicialmente por Saussure e posteriormente apropriados e dados um novo significado por Lacan. É isso. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar, para ajudar também no crescimento do canal. Perdoem, a voz está falhando, mas é final de dia, eu já tive aulas, falei durante as aulas, tivemos vários debates, várias questões que forçaram a minha voz, e ainda gravando o vídeo, então chega uma hora que realmente a voz já não dá mais conta do recado. É isso, espero que tenham gostado, agradeço a todos pela atenção, novamente agradeço aos mais de 14 mil inscritos do canal, e é isso, até um próximo vídeo.